Bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo e você? Tudo bem também. A gente chegando. Bom dia para as outras meninas que eu não falei ainda. Amanda. E a Manu saiu, eu acho. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Eu vou compartilhar a tela aqui, tá? A gente hoje vai falar de Idade Média. Desenvolvendo aquele último ponto da questão da queda do Império Romano e tal, né? Só um minutinho. E aí a gente pega esse gancho para falar de Idade Média, né? Do que é chamado de Idade Média. Então, quem está aí? Amanda, Maria Clara e Fernanda está chegando. Isso. Bom dia, Fabi. Bom dia, tudo bem? Tudo sim. Gente, só lembrando a vocês que os blocos já estão disponíveis lá na plataforma. Vocês chegaram a ver? Aham. Sim. O bloco? Isso. Já fiz, já te mandei também. Ah, Eu que também. bom. Que bom. Que isso, gente? Eu não comecei nenhum bloco ainda. Ah, eu já tô fazendo. Eu ia começar hoje, vou começar hoje. Não está compartilhando, peraí. Quanto mais rápido for, né, também se livrando, melhor. E aí vocês têm até o dia 3 para enviar, tá? O resto do pessoal da turma não tem aparecido, mas aí se vocês tiverem contato com eles por grupo, alguma coisa, vocês digam que a gente vai ser bem rigoroso na correção. Se alguma questão tiver igual a outra, vai ser zerado. Então, tem que ter bastante cuidado, fazer com atenção. Eu imagino que eles tenham alguma dificuldade para fazer, principalmente o de história, porque não estão participando, né? Acho que para vocês deve ser bem tranquilo, mas para eles deve gerar alguma dificuldade. Então, se vocês forem, se por acaso solicitarem as respostas de vocês, cuidado, tá? Porque não deem, porque pode acabar prejudicando até vocês, né? Uhum. Isso serve para todas as matérias, tá? Tá bom? Uhum. Então, beleza. A gente hoje... Oi, Orion, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo e você? Tudo bem também. Bom, a gente vai falar de Idade Média, né? Na verdade, esses nomes, assim, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, são meras convenções que foram criadas para tentar dividir a história em vários períodos, né? Para tornar um pouco mais fácil. Mas, assim, não houve uma super determinação. Agora, a partir de hoje, é a Idade Média. Não tem isso. As pessoas que estão vivendo as situações, elas também não sabem que estão vivendo uma mudança, né? Então, elas percebem algumas circunstâncias, algumas mudanças na ordem da vida e tal, mas, assim, não tem essa consciência de que a gente vivia a Idade Antiga e agora vive a Idade Média. Isso é uma invenção posterior, tá? Então, a gente só fala disso, hoje a gente vai estudar a Idade Média, para vocês poderem se situar, assim, nessa cronologia histórica, digamos, né? Mas isso é uma construção. O importante é a gente entender os processos. E aí a gente vai perceber como existe mesmo uma continuidade entre aquilo que a gente estava estudando, o Império Romano,
né? E essa formação da Europa, né? Lembrando, o Império Romano é considerado Idade Antiga e essa formação da Europa já é considerada Idade Média, com feudalismo e tal. Mas são meras divisões formais, tá? Na prática, o que importa é vocês saberem e conhecerem esses processos. E para a gente poder entender o que foi a chamada Idade Média, é importante que a gente tenha estudado bem a questão do Império Romano, da queda do Império Romano, que é uma coisa que a gente fez, discutiu bastante, né? Então, a gente vai dar início fazendo esse gancho, tá? Da queda do Império Romano para a formação da Europa e os primeiros séculos da chamada Idade Média, tá? Entraram Gabi e... Peraí, tem mais gente entrando. E Jasmine, eu acho. Bom dia, meninas. Estão me ouvindo? Tudo bem? Bom dia, tô. A Jasmine ainda está entrando agora. Tá bom. Bom, então vamos lá. Essa imagem aqui é uma imagem que tem no livro de vocês. É uma imagem atual, assim, é de 2015, tem 5 anos só. E mostra um grupo de São Paulo que faz essas atividades que simulam combates da Idade Média. As armas são todas de papelão, como vocês podem ver, de plástico e tal, e tentam reproduzir aqueles confrontos da Idade Média. É um tipo de lazer, né? Mas é curioso, porque desperta o interesse de muitas pessoas que gostam desse período e tal. É curioso porque é uma referência muito europeia também, né? Aqui onde a gente vive, né, no Brasil, não existiu essa Idade Média que a gente vai estudar agora, né? Nessa época, se a gente pensar, século VI, VII, quer dizer, os anos 600, 500, e daí por diante, até 1000 e pouco, aqui viviam os povos nativos, né? Os povos chamados de povos indígenas. Então, a gente tem que levar isso em consideração, né? E aí está chegando mais gente. Tá. Rafaela chegou? Ela pediu para entrar e a Jasmine ainda não conseguiu entrar. Bom, então isso era só para dar uma introduzida no tema, tá? Mas, na verdade, o que mais importa é a gente discutir justamente essa questão que eu tinha comentado no início, da formação da Europa, né? Do jeito que a gente conhece hoje. Que até então, né, o Império Romano, que a gente falou, Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, não existia esse conceito de Europa, essa ideia de Europa, né? Existia aquele espaço, aquele território, mas não era chamado de Europa, né? Era chamado de Império Romano. Depois da queda do Império Romano do Ocidente, é que aquele território ali, que era chamado de Império Romano do Ocidente, vai começar a ser ocupado, dividido e tal, e vai formar o que a gente conhece hoje como Europa. Tem uma imagem ótima sobre isso aqui no material interativo que a gente tem. Deixa eu ver se agora eu consigo abrir para vocês. Eu não estava... consegui. Apareceu para vocês? O mapa? Sim. Beleza. E aí a gente consegue, eu vou falando e a gente consegue observar. E para falar disso, é muito importante que a gente tenha um mapa para observar, tá? Só para confirmar, Jasmine e Rafaela entraram? Conseguiram? Sim. Sim, consegui. Tá, ótimo, meninas. A gente já falou sobre o bloco. Depois vocês peguem as informações com as meninas que estavam desde o início, tá? Maria Clara, Amanda, Fernanda. Tá? Para ter atenção na elaboração das questões, os plágios vão ser zerados, cuidado, tá? Bom, vocês têm até semana que vem para fazer, então podem ficar tranquilas. Hoje eu não vou deixar nem exercício para vocês poderem se dedicar aos blocos, tá? Lembrando que para quem perdeu as aulas anteriores, a aula fica gravada, disponível num link de YouTube dentro da pasta da aula de hoje, lá na biblioteca de classe. Então, a aula de segunda-feira já está lá. Essa aula de hoje, amanhã, fica disponível lá, tá bom? Bom,
Quem entrou agora? Desculpa. Eu aceitei e não anotei aqui quem é. Acho que foi a Júlia. Júlia, isso. Oi, Júlia, bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo. Tá, ótimo. Então, a gente está aqui, esse mapa aqui, vocês acham que não tem desse jeito no livro de vocês. Isso aqui é um material interativo, tá? Mas é só para mostrar mesmo. Daqui a pouquinho a gente já volta pro livro de vocês. Então, quando a gente fala de Europa e informação, a gente está falando, como eu disse, da queda do Império Romano, né? Por quê? Tudo isso aqui, gente, era Império Romano, tá? Tudo isso aqui. Todas essas cores, tudo isso aqui era Império Romano. Até que no ano de 395 já era um processo de crise do Império Romano bastante acentuado, mas a gente sabe, né, que o Império Romano estava dividido em dois, justamente por causa do seu tamanho, da sua extensão. Eles não conseguiam, tinham dificuldade de governar tudo e dividiam em dois. Isso já tinha acontecido antes, mas no ano de 395 aconteceu também. E essa linha vermelha aqui, ela marca a divisão do Império Romano. Lembrando que tem essa parte aqui do norte da África todinha, que também era Império Romano. Então, para o lado que está à esquerda de vocês, era o Império Romano do Ocidente, e o lado que está à direita de vocês era o Império Romano do Oriente. Essa parte aqui do Império Romano do Oriente, ela não sofreu declínio, ela não sofreu queda, crise. Quando a gente fala de queda do Império Romano, a gente está falando desse lado aqui, do lado do Império Romano do Ocidente. As meninas que assistiram às aulas sobre o Império Romano sabem bem do que eu estou falando. A gente fez exercício, fez debate e tal. O Império Romano do Ocidente foi o que entrou em crise, foi o que perdeu escravos, foi o que não conseguia mais colocar exército nas suas fronteiras para proteger as fronteiras, e foi o que mais sofreu as chamadas, entre aspas, invasões bárbaras, que eram como esses romanos aqui chamavam os povos que vinham de fora do Império Romano. Mas esses povos eram povos germânicos, né, no geral, mas eles eram vários povos, tinham vários nomes. E aqui a gente tem alguns deles, e mostra, né, esse mapa mostra bem quais eram as rotas de invasão. Essas invasões foram ficando cada vez mais frequentes à medida em que esse Império Romano do Ocidente foi ficando cada vez mais fraco. E essas invasões foram as responsáveis pelo declínio final do Império Romano. Tá? Vocês percebem aqui que eles também entraram em algumas possessões orientais, mas isso não foi o suficiente para derrubar o Império Romano do Oriente, que tinha a sua capital aqui, em Constantinopla. Tá? Bom, que povos são esses, Fabi? A gente tinha os vândalos, os burgúndios, os saxões, e aí a origem, né, dos anglo-saxônicos. Aqui os anglos, eles migram para a Inglaterra. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar de quem é de origem inglesa, britânica, é anglo-saxão. Os países que falam línguas de raiz britânica, né, se referem a eles como países de língua anglo-saxã. Tá? Então, a origem está nisso aqui. Todos esses povos, jutos, anglos, saxões, burgúndios, vândalos, aqui, gépidos, érulos, hunos, aqui já não é mais germânico, tá? Já são povos asiáticos. Mas aqui são de origem germânica, tá? Os ostrogodos, os visigodos, todos eles são povos que eram chamados pelos romanos de bárbaros. Por que eu estou falando disso aqui? Porque essas invasões, essas setinhas todas que vocês estão vendo aqui, esses povos vão ocupar esse território aqui, que é o território do Império Romano em crise. Tá? Então, vai haver uma espécie de fusão cultural entre a galera que já vivia aqui e essa galera que vem do norte. Essa fusão cultural ela vai se dar e toda essa população que passa a viver nesses territórios, ela vai se tornando uma população cada vez mais rural. A gente discutiu, a gente já falou
lá durante a crise do Império Romano, que não foi uma crise do dia para a noite, foi uma crise que durou anos, que as pessoas começaram a abandonar as cidades e a ir para o campo. Elas ganhavam terras no campo por conta das guerras, tinham as terras lá, só que não precisavam ir. Quando a vida na cidade ficou muito cara, com poucos escravos, eles começaram a migrar para o campo. Essa galera que vem do norte também é uma galera de tradição rural, né? Então, essa galera também é uma galera que, quando chega nesses territórios e ocupa esses territórios do antigo Império Romano do Ocidente, eles também vão para o campo. Isso, gente, é fundamental para a gente entender a formação dos feudos. Todo mundo aqui já ouviu falar de feudo, né? Não, já? Eu já. Tá. Então, beleza. Aqui, ó, acabei de ver, a gente tem um mapinha parecido no livro de vocês, que mostra justamente isso, o avanço dos povos germânicos justamente aí nesse território do antigo Império Romano. E aí, esses feudos que vão se formando, né, eles vão criar uma nova estrutura para essa sociedade. Então, por isso que quando se olha para a história da humanidade, se percebe que aquela vida, aquele tipo de vida que existia no Império Romano, ele deixa de existir. O que passa a existir aí no século IV, século V, né? Século VI, até lá o ano 1300, 1400, são essas estruturas. E isso eu estou falando, não estou falando do mundo todo, não, tá? Estou falando... Desculpa, peraí. Estou falando desse território aqui, do Império Romano do Ocidente. Quando a gente fala de feudalismo, a gente não está falando do mundo todo, muito menos de todo o velho mundo. A gente está falando só desses territórios aqui, que hoje a gente conhece como Europa, né? Nem no norte da África rolou muito isso. Mas aqui, onde hoje é Espanha, Portugal, França, Itália, a Alemanha, aqui, aí o limite é o Danúbio, né? A gente tem, a Manuela está voltando, a gente tem essa característica dos feudos, tá? Tudo bem até aí? Tudo bem. Tá. E para vocês, assim, qual a opinião de vocês? Podem falar à vontade mesmo. Quando a gente fala de feudo, feudalismo, o que vem à cabeça de vocês? O que vocês pensam quando pensam em feudalismo? Eu não sei direito, porque tem bastante tempo que eu vi feudalismo. Né? Acho que vocês estudam isso, acho que no 6º ou 7º ano, né? Bem pequenininhos. Tá, tudo bem. Feudalismo, feudos, né? São estruturas no campo, é a divisão da terra no campo. É como se fosse uma pequena fazenda, né? Pequena não, grande. Os feudos eram bem grandes. Os feudos funcionavam da seguinte maneira: tinha um senhor feudal, que era o responsável, o dono, digamos assim, da propriedade, né? Mas esse senhor feudal, normalmente, ele tinha uma relação de obediência e subordinação, né, a um que era chamado de suzerano, né? Às vezes esse suzerano era um príncipe, era um rei, mas assim, quem ficava no feudo era o chamado senhor feudal, né? Ele era um vassalo do rei, né? E o rei era suzerano dele. Então, por exemplo, digamos que eu sou um príncipe aqui da região dos lagos. Aí eu tenho o feudo Araruama, tenho o feudo Búzios, o feudo Cabo Frio e o feudo São Pedro da Aldeia, digamos assim. Em cada um desses feudos eu tenho um senhor feudal diferente. No feudo de Araruama tem a Amanda, no feudo de São Pedro tem a Orion, no feudo
de Cabo Frio tem Jasmine, são as que estão aparecendo aqui para mim, por isso que eu estou falando. E tem a Júlia, qual feudo que eu esqueci de falar? Qual região, qual cidade, esqueci. Enfim, num outro feudo. Vocês todas, que são senhores feudais desses feudos, vocês são minhas vassalas. Eu sou o príncipe, né? Então, vocês são meus vassalos. E eu sou o suzerano de todos vocês, tá? Então, a relação era essa. Mas por que esses nomes? Por que falar dessa relação? Porque era uma relação de fidelidade. Ou seja, era um compromisso, meio que um aperto de mão, assim. Olha só, eu sou seu vassalo, eu te devo obediência e fidelidade. Eu nunca vou lutar para te derrubar. E, ao contrário também, eles recebiam do príncipe ou do rei proteção, né? E aí proteção nessa época era muito importante, porque o perigo de ser invadido, atacado, era sempre um perigo muito próximo. Até aí, tudo bem? Sim, até aí sim. Tá. Então, beleza. Isso eu estou falando, gente, bem no geral, assim, tá? E esse processo da chamada feudalização é um processo que vai acontecendo ao longo do tempo, tá? Primeiro, a gente vai ver que antes ainda dos feudos serem ainda muito bem estabelecidos e de ser a principal estrutura, né, política e econômica da Europa, a gente teve um imperador bastante importante, que foi o Carlos Magno, tá? O Carlos Magno, né, ele foi imperador ali naquela região da atual França, tá? Então, ele foi um cara que fez o chamado Império Carolíngio, uma referência ao nome dele, de Carlos, né? E ele, nesse Império Carolíngio, ele fez uma aliança muito forte com a Igreja, e aí existiam essas populações todas vivendo no campo, nesse sistema que eu falei, feudal, assim, mas ele era um imperador. Então, lembrando, né, o que é o imperador? É aquele que tem muitas terras e que conquista outras. Então, o Carlos Magno ele expandiu muito, né, os seus domínios, ele não ficou restrito ali só àquela região da chamada Gália, que hoje é a França, mas ele conquistou vários outros territórios, tá? Esse povo ali, né, dessa região da Gália e tal, eles foram, ao longo do tempo, foram sendo conhecidos como francos, sendo identificados como francos. Isso está aqui no livro de vocês, ó. A gente está na página 25, tá? Os francos, né, como eram chamados esses habitantes do norte da Gália, eles defenderam, eles sempre lutaram para continuar naquela região, não queriam abandonar ali, e lutaram para expulsar vários outros povos que tentaram invadir essa região, né? Os francos eles tiveram outros reis, né? Tiveram o rei Clovis, como está colocado aqui, que pertencia à dinastia merovingia, que veio antes da dinastia carolíngia, do Carlos Magno. Mas, enfim, isso são dados que a gente não precisa aprofundar muito. A ideia é que vocês tenham uma noção geral do que é esse processo inicial aí da chamada Idade Média. E o que vocês precisam saber para ter essa noção inicial? Primeiro, que a ruralização que começa a acontecer na crise do Império Romano, ela é o que vai dar origem aos feudos que vão se multiplicar ali na Europa e vão existir no governo do Carlos Magno e depois que o Carlos Magno cai, tá? Então, assim, voltando, na época do rei Clovis, que era rei dos francos, já existiam muitas pessoas vivendo no campo, né? No que seriam os feudos depois. Depois, no governo do Carlos Magno, que já é da outra dinastia, carolíngia, também existiam muitas pessoas vivendo no campo, num sistema já de chamada vassalagem ali, mas existia um imperador que dominava tudo, estava acima dos príncipes e dos pequenos donos de terra, tá? Depois da queda do Império Carolíngio, né,
Aí a feudalização vem em peso, tá? E aí a gente vai estudar isso na próxima página, tá bom? Esse império, que é o chamado Império Carolíngio, que é o Império do Carlos Magno, ele ficou conhecido também como Sacro Império Romano Germânico. Eu estou passando o cursor aqui, tá? Aqui diz, né, que ele existiu até 1806, mas, assim, diz formalmente, né? Ele pegava aquela... mas, assim, isso, depois da formação dos estados lá em 1500, o Sacro Império Romano Germânico é meio delicado, a gente vai falar disso depois. Mas agora o que vocês precisam saber é disso, que nesses primeiros 500 anos da Idade Média, o que eu tenho? Eu tenho a maior parte das pessoas vivendo no campo, num esquema já como se fosse uma espécie de protótipo dos feudos, sabe? Protótipo, quando você está ainda projetando alguma coisa, ensaiando alguma coisa. Então, é como se fosse, entre aspas, um protótipo dos feudos, e existia um imperador, né? Houve outros reis também, mas o mais importante de vocês lembrarem é o Carlos Magno. Ele foi um grande imperador que governou durante muito tempo e é o principal destaque aí dessa dinastia, né? Dessa família carolíngia. Tudo bem até aí? Tudo. Sim. Tá. Depois, a gente, na próxima aula, a gente vai fazer exercícios juntas aqui, e aí a gente consegue, assim como a gente fez na última aula também, ir esmiuçando, discutindo de novo. As aulas dos exercícios, gente, são muito importantes também, viu? Para quem não tem participado, tá? Bom, aí aqui tem um mapa da Europa de Carlos Magno. Esse império do Carlos Magno durou de 768 a 814. Então, não é muito tempo, se a gente pensar historicamente, mas se a gente pensar no governo de uma pessoa só, é bastante tempo, né? São 32, são 46 anos de governo, tá? Então, a gente tem aqui esses domínios do Carlos Magno, olha só. Ele pega toda essa parte do leste europeu aqui, até Kiev, né, que hoje é a capital da Ucrânia. Ele pega essa região aqui, que é a região né, da atual Alemanha e tal, Áustria. Aí pega essa região sul da Alemanha, da Baviera e tal, pega a Península Itálica toda, pega a Espanha e Portugal. Então, e além disso, pega aqui, ó, as ilhas gregas no Mediterrâneo, né? E essa região aqui, que é a região da Palestina, Jerusalém, né? Onde tem o Estado de Israel hoje em dia também. Bom, aí tem a divisão mostrando, né, as conquistas que ele foi fazendo, que são essas conquistas em amarelo, né? As partes que ele não dominava propriamente, mas influenciava, né? Então, tudo isso vai aparecendo aí. Tá. O Carlos Magno morreu em 814, e aí o filho dele assumiu, né? Mas era difícil de conseguir manter o feito do pai dele. E aí esse tratado aqui, ó, ele é muito fundamental para a gente entender o que vem depois, que é o feudalismo propriamente dito. O Tratado de Verdun, ele foi assinado em 843. Fabi, eu preciso gravar essa data? Não, pelo amor de Deus. Mas vocês precisam saber o que foi esse tratado, qual é a importância dele, tá? O Tratado de Verdun, ele dividiu o reino, né? Ele dividiu as posses do Carlos Magno entre os 3 filhos dele. Então, não ficou mais na mão de uma pessoa só. O Tratado de Verdun dividiu em 3 partes o que era o Império Carolíngio. E essa divisão, gente, acabou fazendo com que ficasse o território fragmentado. Isso acabou favorecendo aquilo que já vinha acontecendo no campo, né? Como eu disse, aquela espécie de protótipo de feudalismo. Com essa divisão em 3, né, a estrutura do feudalismo ganhou força. Tá? A gente tem 10 minutinhos para fechar. E aí, aqui, esse último parágrafo é super importante. Então, vocês, se tiverem com o livro aí, sublinhem o Tratado de Verdun.
e o que ele significa. E aqui no último parágrafozinho, ó, configurou-se assim o processo de instalação de um sistema caracterizado, entre outros fatores, pelo trabalho servil. Isso é uma característica do feudalismo. Não é escravidão, é trabalho servil. A gente depois vai falar dessas diferenciações quando a gente fizer exercício. Pela fragmentação do poder real, ou seja, não é mais só um imperador, são vários reis, tá? E pela consagração do poder da igreja. Então, tudo isso combinado, trabalho servil, fragmentação do poder real e poder da igreja, tudo isso, esses três fatores combinados, são os fatores que deram as condições para que o feudalismo existisse, como instituição mesmo, sabe? Como principal modo de vida. Tudo bem até aí? Sim. Tá. Beleza. Bom, aí aqui tem toda essa descrição do trabalho feudal que eu já antecipei um pouco para vocês, né? Então, aqui fala inicialmente do colonato, e aí, ó, olha só, nesse sistema de trabalho, indivíduos livres ou escravos libertos. Lembra no mundo antigo que tinha escravidão lá em Roma, na Grécia e tal? Nesse mundo medieval, né, o que tem nos feudos não é escravidão, é trabalho servil. O que é isso? Né? Os indivíduos livres ou que tinham sido escravos antes, eles se estabelecem em lotes de terra, eles ganham um pedaço de terra, né, que são demarcados dentro das grandes propriedades. Então, por exemplo, aqui no feudo de Búzios, eu demarco o bairro aqui, Bosque de Jeribá, e dou para Maria Clara. Né? Então, a Maria Clara vai ter esse pedaço aqui dentro do feudo de Búzios, a Amanda vai ter outro pedaço, vai ter Manguinhos, e assim por diante. Esse pedaço de terra, né, deveria ser cultivado por essa pessoa, né, e parte desse cultivo, daquilo que ele colhesse daquela terra, ele deveria entregar ao senhor feudal, ao proprietário. Além disso, eles eram obrigados, né, essa galera que vivia nesses pedacinhos de terra dentro dos feudos, para vocês terem uma ideia de como os feudos eram grandes. Era mais ou menos o equivalente a isso mesmo, a uma cidade de hoje em dia. Então, eles tinham que cultivar a terra e, por exemplo, conseguir produzir 10 quilos de batata, 1 quilo é do senhor feudal. E tinham que pagar impostos para esse senhor feudal. Então, e em troca, o que eles tinham? Eles tinham a terra para poder cultivar, né, um lugar para morar nessa terra que eles cultivavam e alimento para a própria família. Então, essa é a relação de servidão. Ele não podia sair dali. Isso é muito importante. O servo, na Idade Média, ele não está nem tão ligado à figura do senhor feudal, ele está ligado à terra. Tanto é que, às vezes, trocava o senhor feudal, mas o cara continuava ali, porque ele era ligado, ele era preso à terra. Tá? Se ele saísse dali, só se ele surtasse, não quisesse mais ter a terra, mas como as pessoas precisavam daquilo, elas ficavam ali muito, muito ligadas à terra. E uma outra coisa que é super importante, super legal de entender, é assim, a importância da igreja cristã, católica, né? Igreja Católica Apostólica Romana, que é a que rege essa região, a importância da igreja e do cristianismo para essas pessoas. Por quê? Porque essa galera era uma galera muito conformada, digamos assim. A principal coisa que a gente tem que lembrar da Idade Média, vocês já devem ter aprendido lá quando eram pequenas, é que na Idade Média, se você nascesse servo, você morreria servo. Se você nascesse filho de senhor feudal, você provavelmente seria também um senhor feudal. Então é assim, se você nasce camponês, você vai ser camponês para o resto da sua vida, seu filho vai ser camponês e assim por diante. Se você nasce senhor feudal, seus descendentes vão ser também. Né? Então, era uma estagnação. As pessoas não tinham como mudar de vida. E o cristianismo tinha um papel muito importante nisso, porque o cristianismo dizia assim, olha, fiquem tranquilos, porque a vida pode ser ruim aqui, mas depois da morte vocês vão para o paraíso, se comportarem bem, né? Tinha isso também. Então, exerce um papel fundamental nesse conformismo das populações feudais da Idade Média, principalmente nas mais pobres, nos campesinos, nos servos. Tá bom? Deu para entender?
Sim. Sim. Isso é bem legal, né? Porque mostra... que vocês vão pensar, caramba, mas como é que a pessoa não queria estudar, sei lá, mudar de vida, sair de lá, pegar as coisas, arrumar e ir para outro lugar? Não, ela nascia, vivia a vida toda, casava com alguém ali do feudo mesmo, tinha filhos, morria ali, os filhos continuavam na mesma situação. Então, assim, essa estagnação é muito característica da Idade Média, né? É uma vida muito restrita, que as pessoas não enxergavam o mundo ao redor, que elas viviam só no feudo, né? E o cristianismo tinha um papel muito forte para manter isso, tá bom? Bom, aqui as relações feudais, aquela coisa do suzerano e do vassalo. Essa é uma imagem que mostra uma cerimônia, né? Um ritual entre o senhor feudal e o vassalo. Que assim, eu falei para vocês, né, que o senhor feudal era vassalo do rei, mas o senhor feudal também tinha os seus vassalos dentro do seu feudo. Lembra que eu falei que dentro do feudo tinham várias pequenas propriedades? Esses trabalhadores, esses camponeses, de cada uma dessas propriedades, eram vassalos do senhor feudal, né? Então é meio que uma reação em cadeia, assim. E aí, esses proprietários desses pequenos pedacinhos dentro dos feudos, eles tinham os servos. Os servos não eram vassalos de ninguém, eram só presos à terra mesmo. Tá? Então aqui é uma imagem que mostra esse ritual aí de vassalagem, que era um ritual regido pela igreja, então ninguém ousaria descumprir, né? A gente está caminhando para o final aqui, a gente tem só 3 minutinhos. Aqui mostra a economia e a organização do feudo. Essa imagem que eu queria. É muito legal. Olhem só, o feudo é tudo isso aqui, tá? Onde é que morava o senhor feudal? O que vocês imaginam? Espera aí, eu quero... Eles vão morar aí dentro. Então, olha só, vocês reparem, tem um castelo bem no centro do feudo, e nos arredores tem plantações e tem casas bem pequenininhas, estão vendo? Sim. Então, olha só, o senhor feudal morava nesse castelo. O senhor feudal não cultivava, não trabalhava na terra, ele não precisava fazer isso. Por quê? Porque ele recebia produtos de todos esses mini-feudos, digamos assim, né? De todas essas pequenas propriedades. Aqui, se a gente clicar, ó, aparece. Essa aqui, por exemplo, era a chamada manso senhorial, eram terras exclusivas do senhor, né? Então, nessa terra, os servos eram convocados a trabalhar gratuitamente para o senhor em determinados dias da semana. Em outros dias da semana, eles trabalhavam para os pequenos proprietários aqui que viviam nessas casinhas. Então, esse proprietário tem uma hortinha aqui atrás, esse tem essas aqui, e assim por diante. E todo mundo tinha que mandar um pouco da sua produção para o senhor feudal, né? E esses são aqueles castelos medievais que existem na Europa até hoje, né? E eram as residências do senhor feudal. Aqui, ó, era o manso comum, ou terras comunais. Era uma espécie de quintal para todo mundo. Eram mansos e bosques explorados pelo senhor e pelos camponeses. A gente já está acabando, só vou mostrar esse aqui. Manso servil, terras destinadas aos camponeses. Aqui, os camponeses trabalhavam para o seu próprio sustento e parte do que eles produziam ia para o senhor. Tá? Deu para entender? Com a imagem fica bem melhor, né? Sim. Tá? Então, aqui a gente tem o senhor feudal, que é vassalo de um rei, e a gente tem esses pequenos camponeses que são vassalos do senhor feudal. E assim, essa relação de fidelidade e de obediência. Tá bom, meninas? Então, dediquem-se aos blocos, eu já anotei a presença de vocês, e a gente se vê na próxima segunda-feira para fazer exercício aqui ao vivo no Zoom. Tá bom? Tá. Combinado. Um beijo. Boa semana. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.